O futuro do Santos dá medo. E esse medo, não sei para vocês, mas para mim aumentou muito depois da derrota para o Cuiabá por 3-0, por ser um placar elástico contra uma equipe que tinha o segundo pior ataque do Campeonato Brasileiro. Com os 3 gols, o Cuiabá tem hoje um ataque melhor que do time do Santos. O Santos tem a pior média de gols do século XXI. Números que preocupam, né? Mais alguns outros números. 12 jogos sem vencer, sendo 4 jogos na Vila Belmiro, de forma sequencial, que o Santos também não consegue ganhar. Foram 3 derrotas, né? E o último jogo contra o Blooming que o Santos empatou. O Santos, nesses últimos jogos, tem apenas 13% de aproveitamento. É a maior sequência sem vitórias do Santos no século XXI. A outra sequência sem vitórias no século XXI também é da gestão Andrés Rueda, quando o Santos ficou 11 jogos seguidos sem vencer. Então, né, o presidente Andrés Rueda entrando para a história de forma negativa. Já está na história o presidente Andrés Rueda de forma negativa. O Santos tem, atualmente no seu elenco, 3 jogadores do Água Santa. E eu não quero que você interprete isso como um ataque pessoal aos 3 jogadores, Bruno Mezenga, Gabriel Inocêncio e Lua Dias. Não, a culpa não é deles terem sido contratados. Qualquer jogador do Água Santa ou de algum clube inferior ao Santos aceitaria jogar aqui. Né? O Gabriel Inocêncio, inclusive, mostrou muita gratidão, falou como o Santos muda, né, a vida da família dele, como ele vai poder proporcionar uma vida melhor para a filha dele que vai nascer. Enfim. Só que o Santos tem que ter um critério maior para contratar jogadores. O Santos não pode contratar jogador por amizade ao presidente do Água Santa ou por amizade ao presidente do Corinthians, né, quando o Santos traz o Luan, ou porque o Santos não tinha opções e aí trouxe o Vladimir, trouxe o Lucas Lima, que deu certo até o momento só no Campeonato Paulista, naquela reta final. Não tem critério, né? Não tem critério. Uma outra questão que eu estava lembrando aqui é que os jogadores que o Santos desembolsou ou aceitou a desembolsar algum valor milionário, né, para tê-los aqui no elenco do Santos, a maioria não estão aqui. Eu não vou nem entrar no mérito se é bom, se não é, se poderia ajudar ou se não poderia ajudar. Mas por baixo aqui, tá? Alguns números aqui. Zanocelo, que está emprestado ao Fortaleza. O Santos se comprometeu a pagar 10 milhões pelo jogador. Cerca de 15 parcelas. Mas se comprometeu. Natan, 7 milhões. Inclusive o Vasco, né? Cobrando os valores pelo Natan. Natan foi afastado por indisciplina. Carabarral, que também está no Vasco, 8 milhões que o Santos pagou. Soteldo, a gente não sabe o que vai acontecer com o Soteldo, mas o Santos tinha dado a palavra, tinha assinado ali um documento de que exerceria a compra do Soteldo por 20 milhões. Joaquim e Rodrigo Fernandes atualmente estão no time do Santos, são titulares. Joaquim foi 16 milhões, o Rodrigo Fernandes cerca de 6 milhões de reais. O que eu quero dizer com esses números? Dinheiro o Santos tem, ou pelo menos o Santos acredita que vai ter, né, para pagar esses jogadores, já que a maioria é de forma parcelada. Então, assim, contratou, né? Contratou, ofereceu garantias bancárias, enfim. Só que quando a gente olha que a maioria desses jogadores que o Santos desembolsou ou vai desembolsar não estão no elenco atual, mostra como as escolhas foram horrorosas. Horrorosas. Houve avaliação extracampo de jogadores? Como que foi a forma que você conduziu o vestiário para não chegar no momento que o Zanocelo pedisse para sair do Santos porque não queria mais jogar no Santos? Queria novos ares, queria oportunidades. Como que foi a condução no vestiário para que jogadores não repetissem atos de indisciplina, né? Como o senhor Natan. Não é a primeira vez que acontece atos de indisciplina. A questão do Soteldo. Aonde que estava o Falcão? Aonde que estava o Rueda
para não colocar a casa em ordem, para não chegar nesse ponto. O Paulo Turra falou de ter um vestiário em ebulição. De fato, o vestiário está em ebulição. Jogadores que não estão compromissados, que têm outros interesses. É mais importante ir para a balada em São Paulo, é mais importante comemorar o aniversário. O aniversário não pode esperar algumas horinhas ali, né? Faz ali a sua atividade, depois se reúne com a sua família. Ah, não. É mais importante ali você se recusar a treinar com os reservas, sair antes do horário, enfim. Santos também conseguiu a proeza, pegar algumas coisas recentes, tá? O Corinthians ainda não tinha vencido como visitante no Campeonato Brasileiro. O Corinthians pegou o Santos e ganhou por 2-0. O Cuiabá conquistou a maior vitória na história deles no Campeonato Brasileiro, diante do Santos. Eles não tinham vencido ainda ninguém por 3 gols de diferença. Contra o Santos eles conseguiram. O Cuiabá também ainda não tinha vencido como mandante no Campeonato Brasileiro. Venceu contra o Santos. Esse elenco atual é um reflexo do presidente Andrés Rueda, do seu coordenador de futebol, Falcão. O Rueda aparece, né, de forma que pegaram o Rueda ali, né, saindo do CT, porque ele também não dá satisfação. O que foi prometido ali naquela live dos 100 dias, né, do mandato dele, é que ele sempre faria ali uma live, né, daria satisfação, transparência para os torcedores. E eu não vejo isso, só se ele está fazendo, né, essas transmissões em algum lugar que ninguém está com conhecimento. Mas ele não aparece para dar justificativa para o torcedor. Quem conseguiu pegar uma palavrinha do Rueda foi o pessoal do De Olho no Peixe, que né, estão fazendo um trabalho incrível aí cobrindo o Santos. Que eles pegaram o Rueda ali na saída do CT e ele falou de Libertadores, que a meta do Santos é Libertadores. Como eu falei num vídeo anterior, você não pode achar que você fala uma coisa dessa e você vai acalmar o torcedor, porque você está iludindo o torcedor do Santos. Você está rindo da cara do torcedor do Santos. O Santos não vai brigar por Libertadores. Com esse elenco, com essa mentalidade, não vai. A briga é outra. A briga é lá embaixo. Pode ser que o Santos brigue por Libertadores se der uma reviravolta muito grande agora na janela de transferência. Mas se não tiver uma mudança de postura na contratação de jogadores, reforços, porque a minha ideia de reforços visivelmente é diferente do presidente do Santos, que na reunião do conselho falou que Messias e Mendonça eram reforços. Desculpa, no máximo é jogador para compor elenco. Reforços para mim é outra coisa. Outra coisa. Santos também precisa contratar em qualidade, né, como eu falei, mas também em quantidade. Não adianta só trazer um jogador bom mesmo, e achar que esse cara vai carregar o time nas costas. Não vai. O Santos precisa aí, papo de 5 jogadores, no mínimo 4, 5 jogadores, teria que ser mais. Mas a gente sabe, né, que vão usar de novo aquele argumento de que não tem dinheiro, aquela história toda que vocês já estão acostumados. Só que o presidente Andrés Rueda, além de já ter entrado na história, né, com alguns números negativos, de Santos não ir para mata-mata de Paulista, sequência sem vitórias, o presidente Andrés Rueda também pode entrar na história como o primeiro presidente que rebaixou o Santos Futebol Clube. E para que ele não fique ainda mais na história do Santos de forma negativa, ele precisa agir. Quem está com a caneta na mão é o presidente. Não é criador de conteúdo, não é jornalista, não é o torcedor, nem mesmo o Falcão. É o presidente do Santos, que tem que entender que agora é mais importante o Santos ficar na Série A do que pagar certas dívidas. Posso até estar sendo mal interpretado aqui. Pô, Násio, tá falando que tem que dever? Não tô falando que tem que dever. Mas agora a prioridade é o futebol. O departamento de futebol do Santos foi escanteado por 2 anos e meio nessa gestão. Com o argumento de vamos colocar a casa em dia, questão financeira e tudo mais que vocês já sabem. Recentemente, saiu no balanço do clube que o Santos precisou pegar empréstimo para pagar salário de jogador. Né? Saiu do balanço do Santos, não estou inventando.
Então, assim, a conta também não está fechando. Então, corre o risco do presidente Andrés Rueda entregar um clube ainda com dívidas, problemas financeiros e o Santos na Série B. Então, tem que contratar. Tem que contratar. É aquilo que a gente sempre fala. Futebol gera dinheiro se você investir no futebol. Quem que vai querer assistir jogo do Santos na Vila Belmiro com esse time patético? Quem vai querer se associar? Quem vai querer comprar uma camisa oficial? Algum produto? Patrocinador, quem que vai querer estampar a camisa do Santos? Cair para a Série B vai ser a maior dívida que o Santos pode conseguir na sua história. O rombo que isso pode significar no tamanho da nossa torcida, porque você imagina uma criança que está escolhendo o time que vai torcer, o Santos cai para uma Série B, e aí ele olha um Palmeiras sendo campeão, um São Paulo que se recuperou agora, né, com o Dorival Júnior. Será que o Corinthians também vai se recuperar? O Corinthians vai ficar também nessa briga igual ao Santos? Como que vai ser? Não sei. O Corinthians pelo menos contratou o Rojas, né, do Racing, que provavelmente é um jogador que vem para ser titular, para ser uma das soluções ali do meio-campo do Corinthians. O Santos vai trazer jogador assim? O Cristaldo estava na mão do Santos, perdeu para o Grêmio. Tá lá fazendo sucesso no Grêmio, com assistência, com gol, porque o Santos não conseguiu trazer o Cristaldo, né? Foi um problema que o Santos teve. O Grêmio foi, resolveu e trouxe o Cristaldo. O Santos é o maior scout, né, de clubes, porque o Santos se interessa, não consegue negociar, vem um outro clube, pô, verdade, esse Cristaldo aí é bom, deixa eu contratar esse cara. Então, é complicado, né? É complicado. Paulo Turra ontem, depois do jogo, falou sobre reforços. Disse que nos próximos dias o Santos terá novidades. Falou em reforços, não falou em contratação, mas eu também espero que ele saiba o que é reforço, o que é contratação. Contratação, na minha concepção, é um jogador para compor elenco. Reforço é o cara que vai mudar o patamar do seu time. Então eu espero que de fato seja reforço. De fato seja reforço. E que o Santos também dê mais experiência para esse time, que é um time que tem muitos garotos. E sabe o que vai acontecer? Um Santos que mais uma vez vai colocar jovens aos leões, né? Vai ter que ser Patati para resolver, David para resolver, Kevson, Cadu, Sandri, Marcos Leonardo, se ficar no Santos. Esses caras que vão ter que resolver, né? Porque é o que tem hoje no elenco. Tem que qualificar esse elenco em experiência, jogador vencedor, para dar uma tranquilizada. Os líderes do elenco do Santos precisam ser líderes, precisam falar com a torcida. Paulo Roberto Falcão, que é um dos dirigentes mais bem pagos do futebol brasileiro, também tem que justificar o seu salário. Eu vejo Paulo Roberto Falcão viajando em todos os jogos, está ali no vestiário, mas ele não fala com a imprensa depois de algum vexame, não dá satisfação. Eu queria ouvir o que tem para falar o Paulo Roberto Falcão depois desses 3-0 para o Cuiabá. Queria saber o que ele tem para dizer sobre o momento do Santos de jogadores que estão sendo afastados, né? Ele deu um pronunciamento antes do Turra que foi ridículo. Ele falou menos do que a nota oficial do Santos, né? Sobre o afastamento de Lucas Pires e de Natan. Então eu quero que os líderes do Santos, tanto da diretoria como ali do vestiário, sejam de fato líderes. E também jogador que não está afim de jogar no Santos, tem a hombridade também de falar, não quero mais jogar no Santos. A gente pode rescindir de forma amigável? Não sei. Porque também só ficar ali no Santos para fazer volume, para sugar o dinheiro do clube, também não precisa, né? Fica na tua casa, pelo menos o Santos tenta se virar em contratar algum outro jogador e trazer alguém que tenha vontade para jogar nesse time. E é muito complicado, né, esse momento que a gente está passando, porque ontem, depois do jogo contra o Cuiabá, aliás, durante, né, o jogo
que o Santos foi tomando gols, vem batendo esse desespero. O futuro dá medo, o futuro do Santos. E eu tô naquele mix, né, de sensações. Eu quero que o Santos contrate, mas eu também tenho medo de quem o Santos vai contratar. Espero que a venda do Ângelo não tenha sido em vão e que a gente consiga reforçar esse elenco. Dizem que o Marcos Leonardo também pode sair, e aí, se ele sair, também espero que o dinheiro seja bem utilizado. E é complicado, né? Eu até sou repetitiva aqui várias vezes, criticando a atual gestão, criticando os jogadores, mas é isso. Não tem muito o que falar, a gente fica até meio sem palavras, né? Eu tenho esse canal aqui meio que como um refúgio, né? De ter alguém para falar sobre Santos que entende as dores, né? Porque às vezes você vai conversar com algum amigo seu que não é santista ou nem gosta de futebol, o cara vai achar que você tá exagerando, que é mimimi. Ah, Nájila, né? Dorme que passa. Mas pelo menos aqui eu tenho a companhia de vocês, né? Pra gente expor o que a gente tá sentindo, vocês aqui nos comentários, eu aqui falando. Enfim, não vejo a hora de ter um vídeo alta astral aqui com vocês, comemorando uma vitória, comemorando a permanência na Série A, né? E eu sei que eu não sou tão velha assim, não tenho nem 30 anos, tenho 27. Mas eu vi o Santos ser campeão várias vezes, né? Eu tô acostumada com o Santos ser campeão, um Santos que dá alegria, que dá gosto da gente ver o Santos em campo. A gente conta as horas, né? Contava as horas pra, hoje tem jogo do Santos. Hoje, quando começa o jogo do Santos, dá aquele medinho. Mas espero que isso passe. Espero que isso passe e que o presidente Andrés Rueda entenda a grandeza do clube que ele tá comandando. Porque, assim, ele se candidatou porque ele quis, né? Ele se candidatou porque ele quis. Os membros do CG estão lá também por opção. Então, quem decide as coisas tem que decidir. Senão, por que entrou nessa história de comandar um clube de futebol? Agora, né, assuma as consequências e as responsabilidades. Tá certo? É isso. Qualquer coisa a gente volta e agradecer, né, mais uma vez pela companhia que vocês me fazem. É isso. Grande beijo pra vocês e vamos torcer por dias melhores.